Fala pessoal, todos bem? Eu espero que sim. Mais um episódio do Baycast. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Túlio Iannini. Tudo bem, Túlio? Tudo jóia. Bom, muito bom ter você aqui conosco, tá? Obrigada por ter aceitado o convite. Túlio da U4C. Falei Isso, certo? falou Bacana. certíssimo. Bom, adorei conhecer mais sobre a sua empresa. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre a empresa, sobre como vocês trabalham. Legal, obrigado também pelo convite. É um sucesso prazer. aí com os episódios. Obrigada. A U4C é uma fintech, né? Uma fintech especializada em meios de pagamentos. Ela começou em 2018, é especializada em criar bancos digitais white label. Que bacana. Nós criamos uma plataforma completa, permitindo ali verticais econômicas, por exemplo, uma grande associação, ter o seu próprio banco, né? Hoje a U4C ela é uma IP autorizada, Banco Central, né? Nós temos aquele código de banco como os bancos têm, a Caixa 001 e enfim, nossa 546. Somos participantes diretos do Pix, enfim. O foco maior hoje da empresa está nas operações de Pix e também do Pix dentro do Open Finance, que é uma funcionalidade que a gente vai conversando aqui durante o nosso bate-papo. Claro, com certeza, eu vou adorar saber. Bom, eu queria saber um pouco mais sobre a sua rotina como gestor, sobre o seu trabalho, como tem sido aí na U4C. Ter uma fintech não é fácil não, né? Não é moleza. No Brasil, qualquer empresa é um desafio, né? O setor financeiro é muito bem regulamentado, né? A vantagem, né, a vantagem e desafio, né, do setor financeiro é que nós temos um órgão muito sério que é o Banco Central, né? O Banco Central ele supervisiona as entidades autorizadas, né, então por ele, e o Banco Central ele tem a mão bem pesada, né? Afinal ele está lidando com o dinheiro da população, né? Então ele tem que ter a mão bem pesada. Então a regulação do Banco Central traz uma responsabilidade a mais para as empresas, mas também traz uma segurança. Você trabalhando de forma correta, né, certo, tanto na gestão quanto na sua organização em geral, você tem uma obtenção de êxito bem mais provável do que uma empresa que não tem uma fiscalização tão pesada como o Banco Central. Olha só, bacana, muito interessante. E me conta um pouco sobre como é a gestão de dados dentro da U4C, como que vocês trabalham isso. Tá, dados é tudo, né? De fato. Dentro de uma empresa financeira, os dados ele tem que ser tratados com bastante responsabilidade porque nós somos supervisionados, igual eu falei, pelo Banco Central, né? Então são dados que precisam ter uma qualidade para auditoria, dados que precisam ter uma qualidade para conciliação financeira, para prestação de contas para o nosso cliente e também para estratégia. Antes da U4C, eu estava numa outra fintech que chamava Contamob, e nós tivemos ali uma mentoria do pessoal de Stanford, né, na época. Ah, que bacana. E eles falaram de uma das principais coisas para qualquer empresa, mas vamos falar de startup, são os dashboards, né? E sem dashboards é a mesma coisa, você está pilotando um avião no escuro, né? A gente usa essa expressão um pouco na Beirama também, é verdade. Legal, então você pode trombar com uma montanha em qualquer momento. Então a primeira coisa que nós implantamos quando começamos a operar foi dashboards em BI, e compartilhamos esse dashboard em BI, claro, segmentado ali para os nossos clientes, a também acompanhar as operações deles, né? Então ele quase que real time, né? Os clientes acompanhavam a evolução da operação e além da segurança, né, olhando para os dados, pensar também em segurança do que está acontecendo na plataforma, algum comportamento que é atípico, que precisa olhar com um jeito mais apurado, mas também para olhar para marketing, né? Claro, isso é o que nós estamos fazendo, que ação que nós fizemos, que os números estão tracionando melhor. Então, desde o início da U4C, uma das prioridades foram os dashboards. Isso é interessante. A maioria das empresas hoje, quando começa, elas estão mais preocupadas com vender, e não estão tão olhando ali tanto para a gestão de dados durante a operação. Isso é fundamental. É muito importante, principalmente para uma fintech. Você tem alguma história que você acredita que possa ter evitado ali um problema muito grande, o fato de vocês terem essa gestão de dados tão bem elaborada ali nos processos de vocês? Nossa, tem várias histórias, né?
Assim, vamos pensar aqui várias camadas e pensando no banco de dados, né? Primeiro, uma coisa que a gente analisou muito, que é o seguinte, precisa-se de um especialista de dados dentro da empresa, né? Então, assim, o profissional da área de tecnologia, como ele é multitarefa, né? Ele está acostumado a apagar incêndio de todo lado, então ele acaba entendendo um pouco de tudo. E ele acaba querendo ser o cara que entende também de dados, né? Tanto da estruturação do banco de dados, quanto de uma série de outras coisas. Mas, na verdade, nem sempre é assim, né? Você precisa de um especialista, primeiro, estruturar o banco de dados, e um especialista também para fazer a apuração desses dados. Quando você tem esse profissional, o resultado ele é muito melhor. Então, se você deixa, né, nas mãos do profissional somente de TI, você vai ter uma estrutura de dados para atender a TI, mas não para atender o negócio, né? Hoje, uma fintech, um banco, por exemplo, ele tem que ter uma estrutura de dados para atender muito o regulador, que é o Banco Central. Numa empresa normal, já é difícil fechar o balancete todo mês, né? Então, a maioria das empresas aí, a gente vai pegar micro, pequenas, médias e até grandes empresas, a dificuldade de fechar o balancete todo mês, ela é grande, mesmo com muitos sistemas. Dentro de uma instituição autorizada do Banco Central, o balancete tem que ser fechado diariamente, né? Então, imagina aí o tamanho do desafio. Nossa. E imagina também o volume de operações, né, que acontece dentro de uma instituição financeira, conciliar esses dados, e é dinheiro. Então, se você concilia errado, você trata esses dados de forma errada, você está jogando dinheiro fora ou pode estar sendo vítima de uma fraude ou de um erro sistêmico que você está perdendo dinheiro de alguma forma ali, né? Então, a experiência que eu tenho dentro de fintech precisa ter especialistas realmente em dados para ter uma entrega, uma performance melhor. Os BIs que o nosso pessoal, por exemplo, a experiência que eu tenho de BI construído por profissional puro de TI, é um BI que você fala assim, cara, não estou entendendo esse BI, entendeu? É verdade, isso é muito comum, inclusive. E como que você lida com isso na empresa quando você constrói essa grande gestão de dados? Eu acredito que por ter equipes multidisciplinares dentro da empresa, pode ser que haja ali algum conflito, eventualmente, por produzir um relatório técnico demais. Como que você lida com isso dentro da empresa? Tá. Em relação a relatórios, né, cada área tem a sua necessidade, digamos assim. Cada área tem uma necessidade de relatório. Então, vamos pegar aqui o compliance, né? Que compliance tem, por exemplo, de relatórios ali. Relatório de conformidade, relatório de não conformidade, das operações e, às vezes, nós que buscamos fazer foram, inclusive, esses relatórios dentro do BI, né? Então, o pessoal do compliance, de forma mais ali, digamos, artesanal, preenchia uma planilha e refletia isso dentro do BI, né? Tipo o Power BI ali da Microsoft. Para criar um padrão do relatório, para também a empresa ficar acostumada com esse padrão de relatório, né? Uma coisa que sempre norteou durante a empresa faz 6 anos, fez 6 anos agora, né, a empresa, e o que sempre norteou a empresa foi OKRs, né? É fundamental. Então, assim, as OKRs eram um norte ali de 3 meses, 3 meses, a gente analisar se os objetivos, os resultados foram alcançados e cada equipe apresentava os seus resultados. Então, por aí tinha relatórios específicos, mas a gente também, para padronizar, a gente tinha uma ferramenta de OKRs, então os relatórios de entrega de resultados eram todos padronizados, todo mundo da mesma forma, né? Então, assim, o Banco Central exige um tipo de relatório, a auditoria exige um tipo de relatório, a própria contabilidade um relatório, e ali os setores têm os padrões que precisam para lidar com as suas particularidades, né?
Mas, no geral, sempre busquei ter um padrão de relatório da empresa. Isso é bacana. Você já vem com toda uma bagagem, né, de um trabalho anterior aí antes da U4C, mas vocês tiveram alguma terceirizada ajudando ali na parte de gestão de informação? Como que foi? Eu tenho 32 anos na área de tecnologia, né? Então já dei consultoria para o Sebrae, então de estudo de viabilidade técnica econômica, né? O famoso EVTE, enfim. Então essa parte de organizar ali uma gestão, né? Eu sempre tive um cuidado grande nessa organização, mas sempre também, como eu fui consultor, eu sempre também vi que às vezes um olhar de uma consultoria externa para ajudar a gente a organizar os processos, né, é importante. Então, quando a gente foi construir os primeiros dashboards na U4C, nós contratamos uma empresa, né? Eu lembro que eu fiz um draft, um rascunho no PowerPoint do que eu precisava, do que eu enxergava que precisava dentro da ótica de negócio. Um padrão também para os nossos clientes também terem a visão do dashboards, e aí a empresa veio, olhou os dados nossos e criou ali dentro do BI uma visualização bem amigável, bem interativa, bem fácil de entender. Bacana, vocês começaram utilizando o próprio Power BI mesmo, alguma outra ferramenta? Power BI, né? Power BI. Ah, sim, bacana. É bem comum também, eu vejo algumas fintechs usando bastante Tableau ou Pentaho, enfim. E me fala um pouco sobre a sua experiência na gestão, né? Tanto dessa empresa anterior, agora como nessa, os desafios devem ter sido absurdos aí. A Beirama tem 6 anos, eu tô na estrada há uns 12, e a gente sabe que não é fácil, mas assim, perto do que você deve ter passado aí há 30 anos que você fala que você tá trabalhando. 32 anos de tecnologia. Gente, 32 anos é muita coisa. 32 anos é a minha idade. É a sua idade, legal, legal. E me fala um pouco mais sobre a sua experiência como gestão, os desafios, os obstáculos, assim, que você entendeu ali em algum momento que você precisava, de alguma forma, mesmo que você não soubesse como, ultrapassar aquele obstáculo ali. Sim. A experiência conta muito, né? Na vida de empresa, na vida de pessoa, a experiência conta demais. Nesses meus 32 anos dentro da área de tecnologia, vamos dizer ali que 28 foi empreendendo, né? Então, assim, o mosquitinho do empreendedorismo me pegou e eu não deixei de empreender. Então, a U4C começou do zero mesmo, né? Com uma ideia e uma pesquisa que validava a nossa ideia, né? E começou com eu e mais 2 sócios, que também já tiveram uma bagagem de mercado, né? Então, um sócio da área jurídica, um sócio da área de TI, que também veio de TI, veio de fintech. Então, a gente criou a empresa de uma forma mais madura, já estruturada, sabendo os ferramentais que a gente precisava. Então, não é fácil, os desafios são muito grandes, né? Lidar com dinheiro que não é seu é uma responsabilidade muito maior. Gigantesca. Né? Nós temos notícias aí no mundo que a parte de cibersegurança, as instituições financeiras são as mais visadas, né? As pessoas querem, antigamente, os filmes que a gente assiste, o pessoal cavava buraco para ela invadir um cofre, né? Hoje não existe isso, o dinheiro é moeda eletrônica, então a invasão é online. Então, enquanto a gente está conversando aqui, tem milhões de caras pensando... Tem vários escândalos no Brasil de fintechs aí que deram errado, de influenciadores que entraram como sociedade em algumas fintechs e tiveram... mas aí também é fraude, né? Tem isso. É bom que a gente pode falar um pouco disso. A gente pode falar um pouco disso. Tem a diferença da falha, da invasão e tem a fraude, né? Infelizmente, nasceram várias fintechs do mercado, principalmente ligadas à área de cripto, criando pirâmides, outras que não são de cripto, oferecendo investimentos grandes. Cara, isso todo setor a gente lida com empresas amadoras que competem com a gente, né? Quando você olha, por isso que eu falo que a experiência é fundamental. Quando você olha para aquela empresa, você fala, cara, esse cara não vai conseguir entregar o que ele está se propondo. Não tem jeito de entregar, né? E às vezes ali não é uma fraude, é uma incompetência técnica da empresa mesmo para fazer a entrega. Mas infelizmente muitos também
não reconhecem essa incompetência técnica e acabam prejudicando muitas pessoas, né? Então, na área de fintech, eu falo que começou uma peneira, né? Desde o 2021, começou a peneirar mais o mercado. O Banco Central ficou mais exigente, no mercado a regulação dele ficou mais exigente e várias empresas, várias fintechs que não foram dando conta, foram entrando em extinção e outras fintechs que fizeram coisas erradas estão sendo desmascaradas aí no mercado e tudo mais. Não tem uma forma de saber não, né? Eu falo o seguinte, as pessoas gostam de ser enganadas, né? Então, promessas fáceis, né? Promessas fáceis. Então, quando a pessoa vai contratar uma fintech, vai ali, cara, isso aqui a rentabilidade está muito grande, o preço dessa proposta está super ok, o cara faz mágica, né? Cara, então começa a desconfiar disso, né? Então, a reputação é uma coisa muito importante em todas as áreas, mas na área financeira é maior ainda. É fundamental. Então, procura olhar, né? Então, tem empresas que falam que é autorizada Banco Central, mas o cara não vai lá no Banco Central verificar se é ou não é. E é fácil. Entrar no site do Banco Central, tem lá instituições autorizadas. Você digita o nome da empresa lá que vai aparecer se está na lista ou não. Aí, gente, ó. Se não tiver na lista, cara, não está autorizada. E ser uma instituição, uma fintech autorizada do Banco Central, já é um peso muito grande. Porque você não imagina o que é manter. Você conseguir autorização, já é uma luta, bem complicado, né? E voltando, demora muito para conseguir essa autorização? Assim, mas é a burocracia não digo. Documentação que deve ter que reunir. Um monte de coisa, né? É uma responsabilidade bem grande. Primeiro, a contabilidade não é a mesma contabilidade, né? Normal que as empresas utilizam. Ela tem uma contabilidade que chama COSIF, é a contabilidade dos bancos. Então muda tudo, né, dentro da empresa. Você tem que ter auditoria interna, auditoria externa, ouvidoria, várias diretorias da empresa junto ao Banco Central, com a responsabilidade civil e criminal, né? Então seu nome fica lá, por exemplo, quando você é diretor de uma empresa, uma fintech, uma instituição autorizada do Banco Central, sai no Diário Oficial. O Banco Central autorizou aqui o nome do fulano a ser diretor da empresa, né? Você não pode mudar nem o número do endereço da empresa sem o Banco Central antes aprovar. Nossa. Né? E algumas tipos de escala de instituições ali dentro do Banco Central, ele interfere até no modelo de remuneração dos diretores da empresa. Né? Então, ele tem leis específicas, circulares específicas que até ele chega a interferir no modelo. Cara, porque ele está, mais uma vez, assegurando. O Banco Central quer que todas as instituições elas trabalhem de forma correta para não gerar uma quebra do mercado, né? Então, é uma gestão mais complexa, né? Quando a gente pega e fala assim, cara, por que eu não fui escolher uma tarefa mais fácil na vida, né? Eu fui escolher uma fintech, né? Muita coisa, né? Então, assim, já teve... a gente perder noites de sono tenso é terrível. Então, eu lembro um caso que me ligaram para mim, o meu sócio CTO ligou na sexta-feira, 8 horas da noite. Então, sexta-feira já é aquele dia, né? Maravilhoso, né? Nossa. Notícia final do dia, você já fica tremendo. 8 horas da noite liga e falou assim, cara, tem uma notícia ruim. O que foi? Cara, nosso saldo tá zerado. Eu falei, como assim zerado? Nossa. Saldo, milhões na conta, dinheiro de todo mundo, saldo zerado. Eu falei, cara, como assim? Nós estamos verificando aqui, mas o saldo tá zerado. Eu acho que eu infartaria na hora que ele falasse que tava zerado, assim. Cara, na mesma hora a gente com um monte de mobilização, sua pressão já cai, vocês não sabem o que vai fazer. E aí, cara, foi justamente uma conexão ali com a base de dados que tava dando problema e tava trazendo um saldo nulo. E até descobrir isso aí, quase matou uns 15. Entendeu? A importância de você ter uma boa conexão, ter um Big Data adequado, né? Então, assim, alertas, né? Enfim, e depois disso a gente mudou muita coisa ali, porque, cara, não dá para ter susto assim, né? E nessa época a gente ainda não era autorizado Banco Central, né? A gente estava ainda no processo de autorização. Hoje, por isso que eu falo, né? Com o Banco Central as coisas ficam melhores, apesar do tamanho, do peso que porque hoje como funciona as instituições? Chega às 5:30 da tarde, você tem que pegar todo o dinheiro dos clientes
e mandar, eu vou colocar de forma ilustrativa, tá? Para ficar mais fácil de entender. E mandar para o cofre do Banco Central. Então, todo o dinheiro você manda, a gente chama de fecha a cabine. Fecha a cabine 5h30, o dinheiro vai para lá e 6 horas da manhã você abre de novo para ter acesso ao dinheiro de todo mundo. O Banco Central, nessa hora que a gente fecha a cabine, não é só mandar o dinheiro, a gente fala para ele, ó, eu tô te mandando aqui a contabilidade desse dinheiro. Eu tenho aqui alguns bilhões que refletem tantos milhões de contas e o Banco Central tem condição de auditar aquilo, tá? E aí quando a gente tira, abre o cofre também, volta a mesma coisa. Então todo dia é esse movimento. Então dá pra gente uma segurança também, né? Então pegando dinheiro, já fechando, a conciliação, como ela fica mais rígida, a gente tem uma segurança também maior de que aqueles números ali são verdadeiros e que a gente não está fazendo nada de errado, né? Não, bem interessante. Eu não sabia que era assim, não fazia ideia. Eu conversei, o Banco Central, eu não sabia de algumas particularidades, mas o Banco Central faz 60 anos da lei que criou o Banco Central agora em dezembro, dia 31 de dezembro. E o Banco Central começou a operar alguns meses depois, né? E a pergunta que eu fazia é o seguinte, cara, e aí, como que era antes do Banco Central? Como que isso funcionava, né? Então eu tive um bate-papo com algumas pessoas do setor, né, recentemente, que contaram que viveram vice-presidente de banco, tinha um banco de Minas Gerais que era o Benji, ele foi vice-presidente do Benji, e contou essa história, né, de como era a liquidação antes. Então o Banco do Brasil que fazia as vias de compensação financeira quando não existia Banco Central. Olha só. Né? E nós estamos falando de uma evolução financeira, gente, de curto espaço de tempo. Na época, em 64, quando foi criado a lei do Banco Central, cara, não tinha internet. A internet surgiu há pouco tempo, né? Na década de 80, que as pessoas começaram a acessar ali, 80, 90, tem pouco mais de 30 anos. A internet. Então, tem muito pouco tempo. Então, como que era o sistema financeiro sem internet? Né? Hoje se desliga a internet, é difícil acabou. A gente imaginar, né? É difícil a gente imaginar. Então, voltando à sua provocação inicial, a gestão de uma fintech, a gestão de uma startup é uma coisa que tem que estar ali muito atenado, sempre evoluir, inovação, né? Voltando, acho que eu estou falando mais do Banco Central do que qualquer outra coisa, né? Não, mas é interessante a história, pode falar. Voltando no Banco Central, ele trouxe uma agenda inovativa muito legal, né? Então o Pix ele surgiu em 2020 e a revolução que o Pix trouxe no mercado, né? Ele ganhou o prêmio de melhor pagamento instantâneo do mundo, o nosso Banco Central, o melhor Banco Central do mundo, né? E tem muita coisa a evoluir. Agora a gente vai poder pagar a partir de novembro, né? Já começa o Pix por aproximação, igual a gente paga com cartão, só aproximar o celular, a gente vai pagar com Pix por aproximação. Então tem uma revolução muito grande. E para as empresas acompanharem isso, a empresa de tecnologia, uma fintech acompanhar isso, cara, são N desafios, né? E uma vez autorizada Banco Central, você tem que cumprir uma série de regras ali que às vezes muda do dia para a noite. Tem que criar e mudar todo um protocolo operacional, do dia para noite. Do dia para noite. A área de compliance apresenta para a gente, vamos falar de dados, né? Ela obrigatoriamente, compliance, tem que fazer uma reunião com diretoria, lavrar em ata para algumas decisões ou não e reportar outras ali. Então na última reunião que aconteceu há uma semana agora, eles apresentaram para a gente um reporte, um relatório, por exemplo, do número de correspondências que a gente atende mensalmente do Banco Central, que chama BCB Correios, né? Um correio interno ali do Banco Central. Então, nesses últimos meses foram quase 1.000, né? Então, imagina se 1.000 correspondências do Banco Central que você tem que tomar uma ação em relação a ela. Às vezes é uma regulação nova que você tem que implantar, é uma informação que o Banco Central pede e você tem que reportar para ele. Então, ou seja, 1.000 no mês, né? Nossa. Já teve meses que tivemos mais de 2.000 requisições. Então, assim, é uma responsabilidade grande. Agora, se você não tiver as informações, não tiver organizado, se a empresa não tiver organizada, você nunca consegue atender o Banco Central, né? E se não atender, o Banco Central te chama para conversa e fala assim, amigo, você não tem condição de estar com essa empresa onde está,
e aí ela tem que entrar em liquidação. Eu né? acho que isso aí é Enfim. pior do que o susto de... Eu não sei o que é pior, né? Se é receber esse tipo de notícia ou o susto de não ter dinheiro na conta. Não, o de não ter dinheiro é pior, sem dúvida. Se for somente um susto. Né? Então mas é isso, né? Eu acho que eu já fui pego várias vezes falando assim, cara, eu não quero mais esse setor pra mim, não quero essa área pra mim e tal. Estresse. O estresse vai lá em cima, né? Eu nunca cheguei a contar, mas o número de cabelo branco tá na barba, na cabeça, aumentou demais depois de fintech, né? Então não tem como, né? Não tem como. A gente envelhece rápido mesmo. Envelhece rápido. O segredo é ir pintando o cabelo, tá? Aos poucos. Eu não tenho paciência de pintar cabelo. Vou começar a pintar tudo errado e ficar aquele desastre. Então eu prefiro deixar como tá. Entendo. Mas é isso. Agora, da mesma forma, eu me pergunto. Cara, eu adoro esse setor. Entendeu? Eu praticamente comecei toda a minha carreira, toda a área de tecnologia, e a área de tecnologia financeira, cara, é muito bom. É muito bom. Posso ser um doido aí que precisa de tratamento. E você tem convívio, você falou que já trabalhou com o Sebrae, né? O Sebrae trabalha muito com aceleração de startups, né? Uhum. Pessoas que estão tentando ali, talvez, ter uma fintech algum dia. Você já teve contato com essa galera? Como é que tá? Mais recente? Se sim, o que você vê do mercado hoje que está começando, dessa galera que está começando a trabalhar na mesma área que a sua? Qual a visão deles? Primeiro o seguinte, na minha época não tinha esse negócio de startup, né? Em Belo Horizonte tinha a Insoft, que era a incubadora de empresas de base tecnológica, né? Ela era gerida pela Funsoft e alguns outros órgãos. Então você fazia um plano de negócio, era aprovado pelo plano de negócio e você ficava incubado, era assim que era o nome. E essa incubadora você recebia todo o apoio, né, da incubadora para você desenvolver a empresa. Você participou dessa incubadora? Participei da incubadora. Bacana. Eu participei de alguns programas de aceleração também e foram assim, chaves para mim. Que hoje são a nomenclatura de programa de aceleração, ela tinha outro nome, agora é o programa de aceleração, né? E hoje o meu contato mais com essa galera, né, dessa nova geração é com a InovaBrá do Bradesco. Então nós fazemos parte da comunidade do InovaBrá, né, que é uma comunidade de inovação do Bradesco. Participamos do processo em 2022 e começamos a InovaBrá em 2023. Então é muito legal, né? Porque você convive com várias startups de diversos segmentos, de uma galera jovem, de pegada mais dinâmica, rápida, né? O que eu vejo ainda, né, é que o amadurecimento conta muito no meio empresarial. De fato. Então você vê muitas startups que, por mais que tenha empolgação, uma ideia legal, tal, falta amadurecimento, falta bater perna ainda no mercado para aprender muita coisa. Eu aprendi muito nesses últimos 11 anos em relação a esse mercado de startup e fintech. Antes não é o mundo mesmo de hoje, né? E esse mundo de, por exemplo, você criar uma startup, bater de porta em porta, validar uma ideia, né? Primeiro validar uma ideia, né? Você fala assim, cara, por que essa ideia minha é melhor do que a outra, né? E aí a gente vai atrás de estudos, de mentorias, né? Então, na primeira fintech, igual eu falei, tivemos uma mentoria do pessoal de Stanford, da Singularity University. Eu adoro esse E tivemos, muito bom. Acho incrível. E participamos também da Endeavor, né? Que aí, cara, convivemos com várias pessoas e vários empresários que estavam sofrendo a mesma coisa que a gente, né? Tem um livro que eu li ele umas 3 vezes, de vez em quando eu retorno ele, foi do pessoal lá de Stanford que indicou, foi O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? Já ouvi falar, nunca li, é bom? Não, tem que ler, né? Eu falei, cara, esse cara aqui sou eu que tá aqui nesse livro. E assim, ele conta situações que a gente, cara, tá vivenciando ali e às vezes a gestão de uma empresa é muito sozinha, né? Ela às vezes não, eu ouso falar que 100% do tempo. Por mais que você tenha sócios, mas
É isso aí. O que cabe ali é você e você mesmo. Então você vai tem que ter uma terapia, você tem que ter alguém pra falar, porque senão você surta. Isso é muito importante, porque quando a gente tem família, não dá pra chegar em casa e ficar enchendo a cabeça do marido e da esposa. Ninguém vai entender. A pessoa não aguenta. Ela tem uma outra rotina, é diferente, então isso é fundamental. É interessante. E tem que saber lidar com isso, né? Porque às vezes você chega em casa com uma notícia dessa, cara, que zerou o saldo lá de uma coisa. Você tem que chegar em casa, eu acho atender que eu iria pra casa, eu ficaria lá. Atender a filha normal, não sei o que, tal, e o bicho por trás pegando, né? Bicho pegando. Assim, eu acho que as dificuldades, a gente vai aprendendo que elas mudam. Elas sempre vão existir, mas elas mudam. A gente vai ficando mais cascudo, né? E o que a gente precisa é entender que nós estamos sempre aprendendo, né? Não pode ter preconceito com quem que a gente está aprendendo e por que está aprendendo. E está disposto a experimentar novas aventuras ali. Depois de um tempo eu enxergo as dificuldades, os desafios que eu enfrento no dia a dia de uma forma diferente. A gente começa a enxergar como uma fase, uma situação que vai passar. Você começa a entender... que é de fato uma fase, só que passa logo. Me fala um pouco sobre o que vocês oferecem hoje para os clientes de vocês, como que é esse relacionamento de vocês com os clientes de vocês? Tá. Ó, a empresa, ela passou por um processo de M&A ano passado e ela foi adquirida por um grupo grego, tá? Ainda falta a autorização do Banco Central, como disse, se para uma mudança de um número da empresa precisa autorização, imagina a mudança de controle, Nossa. né? Mas já tem processo, então a gente foi adquirido para eles, então desde de novembro do ano passado que nós estamos fazendo essa transição, né? Okay. Então nessa transição nós estamos focando em um determinado produto. Essa empresa que adquiriu a gente é do mercado de apostas, né, de gambling, e ela tem 19 países. Olha no que mundo. Bacana, eu já trabalhei em um projeto, desculpa, breve parêntese, já trabalhei em um projeto com uma empresa de game, eles estavam comprando, eles faziam parte de um grupo que estava comprando uma rede social antiga que faliu, chamada BeReal. Você lembra dessa rede social? Eles chegaram a ter acho que mais de 40 ou 50 milhões de usuários. Eu era parte de um projeto de uma subsidiária da empresa de games que comprou. Então, e eles compraram para fazer um processo de mineração ali com aquelas informações, né, dos usuários. BeReal, para quem não lembra, acho que era uma rede social que você tinha, tipo, você recebia uma notificação e tinha que tirar a foto da câmera da frente e de trás do seu telefone ao mesmo tempo. E aí, sem filtro nem nada. Não era igual o Instagram que você faz cara, fica tudo bonitinho, não. Era tipo ao vivo e subir ali. Então, o objetivo era fazer a mineração daqueles dados, entender o contexto daquelas pessoas e criar jogos específicos para realidades diferentes de acordo com os padrões que foram encontrados ali, né, determinados. Essa empresa nossa é de gambling, ela não é de game. Entendi game. Você tá falando gambling, entendi game. De apostas, o mercado de apostas esportivos que tá aí, né, balançando o mercado. Nossa, tá em alta, né? Eu quero sua opinião sobre isso, inclusive. Né? Quero sua opinião sobre isso, inclusive. Então essa empresa, a gente opera a Pix, né? Então porque o mercado regulado, os pagamentos, né, de aposta só pode ser feito por uma instituição autorizada do Banco Central por trás. Empresa grega. É uma empresa grega. Então, legal. Empresas grandes como Betano, Etem e tal, são todas da Grécia, né? E essa empresa que adquiriu a FOACI chama Octo, né? Octo Payments. Não conheço. Eles estão ali em 19 países, como eu disse. Empresa grande, bacana. E por isso que nós estamos agora, quando você perguntou sobre o produto, o principal foco da U4C é desenvolver tecnologia para esse mercado regulado que começa agora dia 1º de janeiro, né? E também estruturar uma sólida plataforma para suportar a quantidade de Pix desse mercado, né? Como você falou assim, até aproveitando e emendando a sua opinião, eu acho o seguinte: o mercado estava solto, esse mercado de apostas, né? Ele estava solto, então estava tendo de tudo. Empresas amadoras, empresas que estavam mal intencionadas. Isso é o que mais tinha, né? Infelizmente. Então, assim, estava dando de tudo.
Agora com a regulação e o Banco Central, mais uma vez falando do Banco Central, e o Banco Central ele entrou na roda também, para quê? Para que impedir desse processo de dinheiro ser levado para o lado irregular, né? Então, o que está acontecendo? O governo, as entidades estão também atuando muito forte para que, se vai ter apostas no país, que seja de forma consciente e que seja de forma também correta, né? Então, a partir de 1º agora de outubro, as empresas que não pediram autorização para o mercado regulado, elas vão ser impedidas de operar, né? Então, ou seja, cara, mais de 600 empresas... E os critérios são bem rígidos, isso é né? Fundamental. Então, mais de 600 empresas que estão no mercado vão deixar de existir em um mês, né? Vão deixar de existir um mês. Então... Eu quero sua opinião pessoal numa coisa. Eu vi uma notícia, e se for uma notícia falsa, bom, você já fala que isso não é verdade, que a Caixa agora vai lançar um bet também. Então, aí acompanhada daquela notícia de que as pessoas que recebem Bolsa Família são as pessoas que mais estão jogando ali e tudo mais, investindo nisso. Muitas pessoas questionaram, falaram que não são a favor, que não concordam da Caixa Econômica ter. Eu sou super a favor disso acontecer, de ter isso no Brasil. Eu queria saber a sua opinião, pessoal. De ter o que no Brasil? Esses joguinhos, esses bets que o pessoal investe e tudo mais, vão ser regulados, proibidos a maioria, e a Caixa está criando Caixa Econômica. Eu vi uma notícia dessa essa semana até. Não sei se você viu, você chegou a ver? Sim. E eu queria saber a sua opinião, se você acha isso correto, se você acha que pode ser positivo, pode não ser, ou se você não pode opinar muito sobre isso. Tem um estudo do Banco Central de cidadania financeira, tá? Então, todas as operações que a gente vai ver de evolução financeira do país parte muito desse estudo. O estudo que saiu, não lembro a data, tá? Mas antes de surgir a regulação de 2013, a circular de 2013 e tal, tinha esse estudo. Ele pegou vários países, Uganda, várias regiões ali, e fizeram estudo da população. E na época o Brasil tinha mais de 50 milhões de pessoas fora do sistema financeiro, né? E eles têm alguns pilares. Um dos pilares da cidadania financeira é de educação financeira. Então, ele precisa fomentar a educação financeira no país. Então, com a educação financeira, cara, você não tem pessoas que vão ficar endividadas de forma irresponsável, porque elas vão ter uma educação financeira, né? Então, se você der acesso para essa pessoa, primeiro, a uma conta bancária com crédito, ela, no 3º mês, ela já vai fazer dívida e não vai conseguir pagar, e a vida dela virar um inferno por causa disso. Então tem que dar um crédito, mas um crédito consciente para uma população que está educada financeiramente. Por que eu trouxe esse tema da educação financeira ali à tona? Porque os jogos, apostas online em jogos e tal, tem que ser entendido como um entretenimento, né? E para entretenimento a pessoa tem que moderar, né? Ela não pode colocar o orçamento familiar dela, as coisas essenciais ali, em função do entretenimento, seja ele qual for, né? Então o fanatismo e o vício andam muito de mão dadas. Então a pessoa, por exemplo, tem gente com futebol, cara, ele deixa de pagar aluguel, conta e tal, para assistir o jogo, né? Hoje o futebol tá caro, né? Você ir pro estádio de futebol tá caro, não é igual antigamente, você pagava lá uns R$3, ia pra geral e assistir o jogo, né? E, cara, hoje não existe isso mais. Nossa. Né? Então, e as apostas é a mesma coisa. Então, muita gente fala assim, mas eu tô investindo. Cara, não tá investindo. Aposta é aposta, entendeu? Então, tem que lidar com a aposta em jogos, brincadeira e pronto, entretenimento e diversão, que, cara, muita gente gosta. E de forma, se a gente pegar, tirando as apostas que tem por dinheiro, os jogos, os games, estão aí, o PlayStation e tal, né? E muita gente faz aposta entre famílias, entre amigos e tal, e vai indo, né? Claro. Então ela existe.
tirando o que a gente vê dos aplicativos específicos, ela acaba existindo dentro das famílias, dentro das comunidades, ela existe. Agora, a Caixa entrar nesse mercado, a Caixa tem as loterias, né? E todo mercado, ele precisa de aprendizado. Então, o mercado, por exemplo, do Pix, o Banco Central também aprendeu durante o Pix. A evolução do Pix evoluiu muito. Criou o Pix noturno, porque a galera começou a falar que estava tendo sequestro relâmpago por causa do Pix. Cara, um monte de medida foi tomada para fazer com que o Pix estivesse mais sólido. Então, esse mercado de apostas, por exemplo, o que está acontecendo? O governo está agindo rápido em relação aos problemas que estão vendo também de forma rápida. Quando começa a soltar pesquisa que as pessoas estão deixando de comer, né, que é o programa do Bolsa Famílias, para fazer o entretenimento em apostas, que o governo está tomando de medida? Já está impedindo que esse recurso seja utilizado de Bolsa Família, né? Então ele já impediu que os pagamentos de apostas sejam utilizados cartão de crédito. Então, se a pessoa não ficar endividada com crédito para apostar, então só pode ser pago com cartão de débito ou Pix, né? Não pode nem dinheiro, porque aí tem que ser rastreado, né, a operação financeira. Então, basicamente, vai ser o Pix, né? E o cuidado que o governo está tendo agora é porque surgiu também o Pix Crédito, né? Das instituições da área seguinte: você tem que R$1.000 para você pagar daqui parcelado no Pix, né? E as pessoas podem utilizar esse recurso para aposta e vão ficar endividados da mesma forma. Então, o que o governo está tomando de medida? Não poder utilizar o crédito também atrelado ao Pix para jogos e apostas, né? Então, assim, a Caixa pode entrar normal, mas eu acho que não pode realmente deixar que a função do dinheiro, por exemplo, do Bolsa Família, seja para entretenimento. Bolsa Família é para comida, né? Para ser uma coisa essencial. Certeza. É fundamental. De fato. E aí a aposta pode muita gente entrar em ilusão que, cara, ganhei no jogo aqui e depois perde e pronto, ficou com a vida deles toda bagunçada. De fato. Bom, uma pergunta então, para finalizar aqui, eu gostaria de saber sobre o futuro. O que você pensa ali do futuro da área das finanças, da área financeira ali, tendo em vista toda essa gestão de dados, essas mudanças que tem acontecendo, o avanço da tecnologia e até o futuro da U4C também, aí com essa aquisição, né, que aconteceu. Se você vai continuar na empresa, se você vai galgar novos ares aí, o que você pensa? Legal. O mercado financeiro, há um tempo atrás, eu falei que a gente ia passar por uma experiência de 20 anos de evolução, né? Quando eu falei isso, passaram 8, tem mais 12. Né? Desses 8 anos surgiram Pix, surgiu um monte de coisa ali. Muita coisa mudou nos últimos anos. Agora imagina daqui 12 anos. O que vai acontecer daqui 12 anos no sistema financeiro? Então tem muita coisa que vai globalizar, enfim, né? Fala-se muito do mercado tokenizado, que é um mercado que eu acredito muito, né? Desse mercado tokenizado. E o Drex está aí, a prova está aí do Drex, né? Que não se mistura com Pix, mas ele vai ser o principal meio de pagamento do mercado tokenizado. E o Drex, né, e o Open Finance, né, que eu acho que são duas inovações importantes. Hoje a grande pergunta que se tem é a seguinte: cara, beleza, se os bancos estão, quase todos os serviços deles, que eles ganhavam muito dinheiro, então o Banco Central está cortando, cara, como vai ganhar dinheiro com o banco? Fintech vai ganhar dinheiro como, né? A grande pergunta que todo mundo faz é a seguinte: cara, Pix de graça para a população inteira. Os caras estão ganhando dinheiro com o quê? Né? Porque o Pix não é de graça para o banco. Então eu acredito muito que mais uma vez vai vir à tona a inteligência de dados por aí, né? Para fazer as instituições se reinventarem e ganhar dinheiro. Então eu acredito muito que daqui a um tempo, ao invés de você pagar por um Pix, por exemplo, a instituição vai te oferecer dinheiro para você fazer Pix usando ela. Por quê? Ela vai pedir autorização sua para entender seu comportamento financeiro. A Nubank já faz isso, né? Em partes, assim, eles já oferecem. Por exemplo, eu uso muito o Uber e a gente tem o Uber empresarial, que é para algumas das pessoas que precisam se locomover para alguns clientes que trabalham comigo.
E a Nubank, ela oferece pra gente um crédito que é exclusivo para Uber. Você não usa para mais nada, somente para Uber. Eu acho interessante isso, porque às vezes você vai estar ali, você deixa uma verba que é muito específica, coisa que você já poderia fazer com um cartão, mas eu achei bem interessante o que eles fizeram. Sabe, olha, toma aqui 5 mil reais pra gastar só em Uber. E pode ser uma jogada aí que, por exemplo, o Uber, ao invés de fazer uma publicidade dentro do Nubank, que tem 80 milhões de pessoas, né? Ele faz um CAC, um custo de aquisição de usuário baixo. Baixíssimo. Né? Então ele fala assim, cara, eu vou dar crédito para você no Nubank para fornecer crédito para os seus usuários para direcionarem para a gente para o Uber, né? E o Uber, é óbvio que deve ter uma inteligência de dados, de informações por trás, fala assim, cara, eu tô te mandando tantas milhões de pessoas em potencial para usar Uber, né? Então, acho que esse é o futuro do mercado financeiro. As pessoas vão ser realmente impactadas cada vez mais pela mídia dentro do ambiente financeiro. Porque é fantástico. A identificação de padrão de consumo, ela vai chegar em um nível que as empresas vão se unir para poder conseguir. Bom, então assim, já estão fazendo isso, né? Já estão fazendo. Então, se venda de seguros, venda de um monte de coisa, você vai analisar o seguinte, cara, você tem quantos dentro pessoas dentro do seu ambiente? Ela tem 10 milhões. Cara, vamos analisar isso aqui, vamos ofertar para todo mundo o seguro mais barato e isso, tal, enfim. Então, acho que a análise de dados de consumo, um tempo atrás, dizia muito que os comércios eletrônicos, eles tinham muita informação de consumo das pessoas, né? Então, ele sabia quando comprava, em que época, qual produto mais comprava, qual era o ticket médio, uma série de informações. Só que comércio eletrônico está bem aquém dos bancos, porque o banco sabe de tudo, além de quando a pessoa gastou e quando ela recebeu, né? Coisa que os comércios eletrônicos não conseguem ter essa informação. Então o dinheiro está vindo da onde e ele está sendo destinado para quê, em qual período, para qual perfil de pessoas. Agora imagina isso dentro de uma análise de dados para impacto de mídia ou ações para fomentar o consumo. Cara, isso é uma coisa enorme. A cabeça da gente são inúmeras possibilidades. A gente poderia ficar elencando aqui, de fato. Então, acho que assim, o caminho é esse, né? Que eu acredito muito no mercado financeiro, além da tokenização. O futuro da U4C, nós estamos com uma empresa muito forte ali por trás. Não sabemos se ela vai ficar só com o nome U4C ou Octo, enfim. Mas o importante é que o negócio ele vai crescer muito agora. Agora com esse filtro que acontece no mercado, muitas fintechs estão deixando de existir e esse mercado da área de apostas, muitas empresas vão morrer. Então vai abrir espaço para as empresas sérias, profissionais. Tiveram uma ascensão meteórica e vão cair do mesmo jeito. Vão cair muito rápido. Então as que estão trabalhando de forma séria, responsável e bem sustentada, essas vão crescer. Então eu vejo isso como uma oportunidade muito grande, né? Meu tempo na empresa, não sei, não me preocupo com o tempo, eu me preocupo em atingir os resultados, as metas da empresa, né? Tem coisas contratuais, cláusulas entre a gente lá, mas isso eu não me preocupo muito com o tempo, não. Eu me preocupo em atingir o resultado. Claro. E como eu gosto muito do setor, sou entusiasta. Eu já ia falar, é uma área que você gosta muito, né? Isso é fundamental. Então, assim, eu caio matando, nadando mesmo, ajudando para que esse processo seja realmente... E a gente está dentro dos cabeças, né? A gente sempre esteve dentro dos cabeças da inovação. E a minha colaboração é que a gente esteja ainda dentro dessas cabeças de liderança e tecnologia. Isso é fantástico. Nossa, foi uma aula aqui, né, gente? Bom, eu te agradeço muito mesmo aqui pela presença. Eu espero que tenha sido tão agradável para você quanto foi para mim aqui te ouvir. E eu espero que a gente possa conseguir falar mais vezes, vamos marcar mais vezes de falar sobre esse assunto, é um assunto que me interessa bastante também. Vou trazer outras pessoas pra gente fazer um bate-papo, acredito que pode ser bem interessante. E mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço, e agradeço também quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, e eu estou à disposição. Beleza, pessoal, obrigada e até o próximo.